Eu confio na sabedoria do tempo e me permito envelhecer com graça e com coragem. O tema de hoje é como passar pelo processo de envelhecimento de uma forma saudável com o uso de florais. Vem comigo descobrir nesse vídeo. Oi pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo, os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, sou nutricionista que atua com abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais de Bach e da Califórnia para melhora da qualidade de vida. E hoje o tema é esse, como a gente pode fazer do envelhecimento um processo mais leve, com propósito, uma mudança, uma transição mais suave. E como os florais podem nos ajudar nesse processo. Muitas mulheres compartilham comigo o medo de perder aquela pessoa que ela sempre foi. Então, o medo de perder o controle sobre si mesma e sobre a sua própria vida, principalmente quando se trata do envelhecer e do imprevisível. Os florais, eles podem atuar trazendo mais confiança e mais serenidade para esse processo de transição, porque o envelhecimento, se a gente for pensar, ele acontece desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, né? A gente está sempre mais velho no dia posterior do que no dia anterior. Só que é lógico, né? Quando a gente passa dos 50, 60, 70, muitas vezes que a gente vai analisar pela primeira vez a questão da finitude, né? Analisar o que a gente fez na própria vida, e aí vem esses medos, essa insegurança, até de ver os pais passando por situações desafiadoras, pode despertar isso também. Então, pessoas que viram ali pais, mães passando por doenças desafiadoras, como Alzheimer, Parkinson, né, podem ter esse medo maior de perder o controle da própria vida. Então, os florais, eles não trabalham curando doenças, mas eles trabalham reestabilizando o nosso emocional, porque o Dr. Bach, o criador da terapia floral, acreditava que a causa das doenças físicas era emocional. Então, se a gente estabilizasse o nosso emocional, era mais provável que a doença física não se manifestasse, mesmo que a gente tivesse um componente genético para manifestação de tal doença, né? A gente precisa ativar esse gene. E aí ele acreditava que estabilizando esse emocional, a gente conseguiria estabilizar a nossa saúde física. Então, os florais, eles podem ajudar trazendo mais centramento, mais serenidade para esse processo. E eu quero tirar aqui algumas cartinhas do oráculo de Bach da Graça Fialho, de alguns florais que eu recomendo para as mulheres nesse momento. É claro, como eu sempre trago aqui, a fórmula floral de cada um deve ser individualizada, então pode ser que tomando esses florais aqui algumas pessoas não sintam nenhuma diferença, outras podem ter uma diferença muito grande, outras podem precisar de outros florais que eu nem trouxe aqui. Eu tô trazendo aqui alguns florais, assim, gerais, pra gente conseguir entender, né, como que a terapia floral pode atuar nesses medos, nessa falta de confiança e nesse se entregar pra vida, né, e pro futuro também, nesse medo do futuro. Então, eu queria trazer esses exemplos, né? Mas lógico que a gente tem que olhar para cada caso individualmente, para os sentimentos, pensamentos e padrões de comportamentos de cada um. E o terapeuta floral vai conseguir fazer isso para você com excelência. Então, eu queria trazer as cartinhas aqui do oráculo de Bach da Graça Fialho, que vão falar um pouquinho sobre cada um dos florais que eu pensei para esse momento. Então, o Mimulus, a palavra-chave do Mimulus é superação. Enfrente pequenos desafios do dia a dia com coragem e confiança. Supere medos corriqueiros encarando-os de frente e falando sobre eles. Então, aqui pode ser muito válido, né, pra gente usar quando a gente tem, por exemplo, medo de ficar doente, medo de envelhecer, medo das consequências do envelhecimento, medo de ficar dependente de alguém. Então, qualquer tipo de medo concreto, o floral Mimulus é muito válido. Então, na verdade, o Dr. Bach trabalhava com polos, né? Não é que o floral iria trazer o medo para você, mas ele ia despertar em você a virtude da coragem para que você conseguisse agir frente ao medo.
Eu tenho aqui no YouTube também um vídeo sobre o floral Mimulus, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais profundamente, né, dele. Mas é o floral que vai despertar na gente a coragem. Então não é que a gente vai parar de sentir medo, mas a gente vai agir diante desse medo. Então, não que assim seja premonitório, mas assim, o que você pode fazer, já que você tem medo de ficar doente no futuro? Então, você pode ir hoje fazer um check-up, marcar com os especialistas para você fazer alguns exames, por exemplo. Você pode começar a se alimentar melhor, começar a praticar uma atividade física. Então, o que você pode fazer também para evitar? Não que realmente a gente consiga controlar tudo, mas assim, trazer o que a gente pode controlar pra gente e deixar livre o que a gente não pode controlar, né? Então é muito interessante isso, quando a gente tem esses medos corriqueiros que vêm ali do processo de envelhecimento, a gente pensar nesse floral Mimulus. Depois temos um outro floral do grupo do medo também, que é o Aspen. A palavra-chave dele aqui é tranquilidade. Procure interpretar os seus pressentimentos com serenidade. Substitua as sensações de medo, de que algo ruim vai acontecer, por um sentimento de paz. Então, o Aspen, diferente do Mimulus, é usado, e pode ser usado em conjunto, né? Para reconhecer, para tratar esses medos vagos. Então, medos assim, que a gente não consegue nomear, que a gente não sabe muito bem o que é mais no sentido de uma apreensão. Então, a gente não tem um medo tão concreto, mas ele pode ser uma apreensão em relação ao futuro, que a gente nem sabe porque está trazendo uma ansiedade, uma preocupação exacerbada, uma apreensão em relação a situações que podem acontecer, né? Uma ansiedade que vai prevendo ali situações. Então, o Aspen, ele vai trazer essa serenidade e essa tranquilidade também. E o floral Olive, que eu já trouxe em mais alguns vídeos aqui, né? Trouxe, inclusive, um vídeo específico do floral Olive, que eu vou deixar aqui na descrição também para vocês assistirem depois, que é o floral da restauração. Descanse quando sentir que está sobrecarregado e evite o excesso de esforços, exaustão e fadiga. Procure atividades relaxantes que renovem a reserva de energias física e mental. Então, eu já trouxe um vídeo aqui também sobre a importância do autocuidado, no acompanhamento e nutrição comportamental, que eu acho que é bem válido também assistir. Mas é bem interessante isso, a gente buscar hobbies, atividades, coisas que nos fazem felizes, que estão alinhadas com o nosso propósito de vida, né? Isso é muito importante também. E o Yerba Santa, que é um floral da Califórnia, que vai ajudar a aceitar esse processo de envelhecimento. Então, principalmente aceitar mudanças corporais com um pouco mais de serenidade. E aceitar o processo de envelhecimento como uma dádiva também, né? Porque a única outra opção, eu costumo brincar, né? Que a gente tem para não envelhecer é morrer. Então, quem não tem esse privilégio de envelhecer é porque morreu cedo. Então, é interessante a gente pensar nisso como um privilégio também, né? E aí conseguir ir lidando com esses desafios, assim como a gente lidou com outros desafios de outras fases da vida, né? Porque toda fase da vida tem seus desafios também, mas estar aberto a essas novas experiências e pensar no processo de envelhecimento não como doença, mas como uma continuidade da vida adulta, uma extensão. Que é claro, a gente não vai conseguir mais fazer algumas coisas como fazia antes, mas a gente vai redescobrir novos prazeres e novas questões, né, para se experienciar também. Então é muito interessante isso. E eu achei aqui uma frase bem legal para falar para vocês também, que é aqui, ó: a autonomia, ela não é o que o corpo faz, mas o que a mente se sente capaz de fazer. Então, a gente conseguir trabalhar esse novo olhar também no processo de envelhecimento, né? É muito interessante, a psicologia pode estar aí para nos ajudar também, né? Sempre que possível para a pessoa. E aí tem também uma frase do Oráculo de Bá para vocês: a serenidade é a juventude da alma. Então, envelhecer com medo é um peso, envelhecer com aceitação é um florescer diferente. Se você sente, independente da sua idade, que você está passando por mudanças que te assustam, os florais de Bá podem ser seus aliados nesse processo para aprender a ver as mudanças com mais acolhimento e com mais serenidade, como se você estivesse falando para um amigo e não sendo muito duro com você mesmo, né? Eu vou deixar aqui os links
eu tenho 2 formatos de atendimento por questionário, em que o paciente preenche um questionário no Google Forms e com a maior riqueza de detalhes possível, ele envia para mim e eu monto a fórmula floral, as afirmações, os exercícios que ele vai fazer, e o atendimento por escuta ativa. Então, o atendimento em que a gente vai trabalhar essa questão em consulta. Então, consulta presencial na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, ou consulta online também. Então, a gente vai trabalhar questões e escolher florais para sua fórmula específicos para suas dificuldades. Legal? Então, se você ressoou com essa energia dos florais, com essa terapia, deixa aqui para mim nos comentários, agende seu atendimento também, que eu vou ficar muito feliz em atender vocês. E deixe seu like aqui para mim se você não deixou. Isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entrega ele para mais pessoas. Namastê, até a próxima, pessoal!